Oi, Fabiano! Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Ah, que sorte a minha! Eu fico tão contente em poder receber gente que faz parte da vida da gente. Com certeza. Alegria de uma maneira, assim, muito íntima já. Porque quando a gente lê o livro escrito por uma outra pessoa, a gente estreita laços, Perfeito. né? Eu acabei de ler. Perfeito. A primeira obra que eu tive contato, que eu tive acesso, do Fabiano Leite, que é maravilhosa, que é O Poder da Prudência. A gente precisa ser prudente. Vimos ontem, inclusive, o caso de 2 crianças que foram abusadas quando foram ao cinema aqui em Cascavel, no shopping. Tá? Foram levadas para uma área restrita por um funcionário de 26 anos. Né? E foram molestadas lá dentro. Essa é a suspeita que está sendo investigada. E aí o poder da prudência faz com que a gente se mova nesse sentido também para ficar em estado de alerta, não neurótico, mas em estado de alerta. Hoje vamos para uma outra página, que é da liderança. Perfeito. Eu, no fim do livro que eu estava lendo, estavam lá tópicos, nossa, tão claros de como Jesus se tornou o maior líder do mundo, né? Quando passou pela experiência humana nessa terra. O que podemos aprender através dele? Tem muito líder, muita gente que comanda equipe, que está lá desesperada dizendo, eu tento cativar o meu time, mas isso demanda um esforço absurdo. Vanice, me dá um desgaste, parece que ninguém me respeita. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer novamente para estar aqui nesse programa tão relevante e estar nessa mesa contigo. Antes de dar esse conteúdo, entregar esse material sobre liderança, eu quero deixar mais um presente para você. Aceita? Oxi. Mais um livro. Opa! O tema é Tempo de Recomeçar. A linguagem que você usa é emocionante. Com certeza. É muito gostoso de ler. É intencional. Tempo muito de recomeçar. Bom mesmo. Obra nova. É isso aí. Tempo de recomeçar a ser um chefe nota 10. Um líder que move montanhas, que faz com que as pessoas também sintam-se pertencentes e se doem, vistam a camisa, Exatamente. Sem precisar tanto insistir nisso. O que Jesus fazia que a gente pode copiar como líder? Jesus usou 3 ferramentas poderosas na liderança. A primeira é constância, a segunda é disciplina e a terceira é domínio próprio. Hoje, ser um líder notado, indispensável como líder família, líder empreendedor, esse requisito líder, você precisa se mover debaixo de uma palavra que Jesus tinha, debaixo dessas 3 ferramentas, constância, disciplina e domínio próprio. Essas 3 palavras que Jesus usou, gerou uma, que é a palavra credibilidade. Tem pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm sucesso, mas não têm credibilidade. Essa palavra, ela pode te levar em lugares que sem ela você não chegaria. A credibilidade, ela se constrói debaixo de 4 pilares. Posso soltar na mesa? Por favor. 4 pilares para você construir a sua credibilidade como marido, como esposa, como filho, como empreendedor, como um líder. Vamos lá, primeiro pilar. O primeiro é pagar as suas dívidas. Porque existem 2 tipos de dívidas. As dívidas emocionais e as dívidas de investimento. Quando a pessoa não paga suas dívidas, ela se torna incoerente na sociedade ou na família. E você não vai entregar um projeto na mão de uma pessoa que é instável, que é incoerente. Mas, Fabiano, qual que é a diferença entre dívidas emocionais e dívidas de investimento? A dívida emocional é tudo aquilo que você consome e não te dá um retorno. Tem pessoas que todos os dias estão no fast food comendo coisas e poderiam recuar um pouquinho. Muitas pessoas vivem consumindo roupas e às vezes não é necessário, porque é uma dor emocional. O ser humano não come comida, ele come emoções. O ser humano não gasta dinheiro, ele gasta emoções. O ser humano não bebe, ele bebe emoções. Então, trate as suas emoções. A economista disse outro dia que economia, Vanice, não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. Exatamente. Porque se economia fosse sobre dinheiro, não teria gente que ganha muito dinheiro completamente endividada.
Perfeito, exatamente. E 48% dos brasileiros estão no SPC e Serasa por causa de dívidas emocionais. Aí o homem não consegue liderar uma casa, a mulher não consegue liderar né, no papel dela, Sim. nesse lar, e muito menos numa empresa com Sim. muitos Perfeito, súditos. perfeito. A dívida de investimento é aquela que vai te trazer um retorno. Vamos lá. Adquirir um livro. Conhecimento vai te trazer um retorno um dia. Um consórcio é um investimento, um terreno, uma casa, tudo aquilo que é investimento que vai te trazer um retorno, permaneça. Mas dívida emocional tem que reprovar. Então, esse é o primeiro pilar que constrói uma credibilidade. Segundo pilar, um bom testemunho na sociedade e na família. O nome de uma pessoa vale muito, tem muito poder. Quando o seu nome chega num ambiente antes de você, de uma forma positiva, está mostrando que o teu nome e você tem credibilidade. Então, valorizar o bom testemunho na comunidade, na sociedade e na família. Segundo pilar. Hoje a gente falou sobre liberdade de expressão, liberdade de pensamento, mas quando a pessoa se sente também muito livre para ser ou dizer ou pensar o que quiser, ela muitas vezes condena né, o suporte que o nome dela daria para ela. E tem gente que tudo que tem é o nome construído com a honestidade do pai e da mãe. Exatamente. Credibilidade se constrói com um bom nome. Mais um pilar, que é o terceiro. Saber onde quer chegar. Ter objetivos claros. Eu não vou entregar um material, eu não vou entregar uma empresa, eu não vou entregar a minha família na mão de um líder incoerente, que hoje fala algo de pé e não sustenta sentado. A pessoa não quer ser funcionária de alguém que coloca uma meta, mas que muitas vezes nem tem propósito daquilo. Exatamente, não é intencional, não tem uma visão, fala uma coisa pela manhã, à tarde já está falando outra. Vira então, uma bagunça. Tem que ter uma visão clara. Então, esse é um pilar também. E o quarto é servir pessoas. Amar aquilo que Deus ama. E Deus ama o quê? Pessoas. Posso te dar um exemplo bíblico sobre isso? Existe um grande líder chamado Neemias no Antigo Testamento. E eu indico todos lerem o livro de Neemias. Quer trabalhar liderança? Ele é a pessoa certa. Neemias, ele construiu, ou melhor, reconstruiu uma cidade que estava há 140 anos destruída. Ele se levantou para fazer algo por pessoas que estavam desanimadas naquele ambiente. Que não tinham forças. Não tinha força. E ele se levantou para fazer algo. E ali toda a história mostra que algo que poderia demorar 10 anos para reconstruir os muros, porque... Por que ele reconstruiu os muros primeiro? Para tirar a vulnerabilidade da cidade, para proteger dos inimigos. Isso demoraria uma média de 10 anos. Ele conseguiu em 52 dias. Ele tinha muita credibilidade. Ele conseguiu fazer algo com uma equipe certa, mas ele deu visão. Ele tinha um bom testemunho. Ele amou aquilo que Deus ama. E quando você ama aquilo que Deus ama, Deus acelera o processo ao teu favor. Então, esses são 4 pilares. Tem outros também, mas são 4 que constroem a credibilidade de um líder. Tem líder nesse momento lá pensando, eu não aguento mais, Vanice, treinar pessoas. Só aparece gente ruim para trabalhar. É ruim, né? Gente que não tem know-how, não tem experiência e nem é proativo, também não colabora. Eu desisto. Jesus escolheu a dedo assim os bons? Não, pelo contrário. Eu sou um exemplo de quem eu era no passado. Eu era muito desafiador, contando rapidamente a minha história aqui. Fabiano Leite, com 14 anos, e já era quase um alcoólatra, porque o meu pai foi alcoólatra. E essa falta de paternidade, que é esse P, que é muito poderoso, quando não tem o P de paternidade, sai o P de proteção. E quando sai o P de proteção na vida de um ser humano, vai entrar 4 dores que governam o mundo, que é a rejeição, o abandono, a traição e a humilhação. E eu tive esses sentimentos dentro de mim e eles me levaram para alguns lugares que não preencheu. Então, se fosse dessa maneira, Jesus não teria me escolhido.
Mas no ano de 2005, eu tive uma experiência muito forte com Deus que gerou uma paz dentro de mim. Essa paz me gerou entendimento e eu comecei a mudar algumas coisas dentro da minha família e eu passo isso para a sociedade. Então, negativo, Jesus ele alcança, ele transforma pessoas que a sociedade não dá valor. Ele Aquelas transforma que são em modelo. taxadas como as piores. Não, e um exemplo bíblico. Tem um texto que diz na carta de Timóteo, Paulo vai dizer assim, ó, eu era pecador, eu era o pior, olha como ele se manifesta. Eu sou o pior, mas a misericórdia de Deus me alcançou, me transformou, me lapidou e me transformou de modelo para essa geração. Ele pegou alguém perdido, lapidou e transformou como exemplo. Então, sim, é possível Deus mudar uma pessoa daqui e se transformar num líder relevante. Só basta, primeiramente, construir alguns pilares na sociedade e vai construir credibilidade e as pessoas vão ouvir. Porque tem muito líder que não tem uma voz, ele é apenas um eco. E quem é eco não cresce, tem que ser uma voz. Para aquela mulher que é dona de casa, que nem tenha estudado, que só cuida dos filhos, né? Então, ela fala, esse papo aí não é para mim, né, Vanice? Porque eu também não tenho pretensão de virar, sei lá, uma gerente, proprietária de alguma coisa. Por que, sim, deve aplicar na prática tudo isso que foi dito aqui? O que ela ganha com isso? Nesse núcleo, nesse nicho? Exatamente. Vamos lá. Todo ser humano é um líder. Essa moça, essa mãe que está em casa, cuidando da família, não deixa de ser uma líder, né? A gente lidera a própria vida da gente ou não, né? Nós temos que liderar o nosso dia a dia. Mas uma coisa, o ser humano, eu quero falar isso aqui com muito amor e carinho para as pessoas não entenderem e interpretar de uma forma errada. Deus vê o coração, o ser humano vê resultado. E a falta de resultado gera frustração. Por que é necessário nós buscarmos conhecimento, estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais a palavra que no meio do empreendedorismo é bem conhecido como network, que é saber lidar com pessoas, porque essa vida aqui depende de resultados. E quando nós... É fato. É fato. Infelizmente, tem pessoas que vão falar assim, mas eu não concordo mais. Enquanto viver nesse globo terrestre, tem que gerar resultado. Por quê? Quando não temos essa palavra, vai entrar uma emoção. Eu falei na vez que eu estive aqui no teu programa que o ser humano tem 27 emoções. Sabe aquele desenho que está passando agora, o Divertidamente, Sim. né? Eu assisti o 2 e, se eu não me engano, acho que é 8 emoções que tem ali, ou 10. Se 8 ou 10 eu vi que faz aquilo no coração de uma pessoa, deixa a pessoa, né? A ansiedade, o medo. Agora imagina 27. Tem noção? É muita coisa. É muita coisa. Então, existe uma emoção chamada insatisfação. E quando uma pessoa não tem resultado na área que ela almeja, ela fica insatisfeita. A insatisfação vai gerar murmuração. A murmuração vai gerar ingratidão e a ingratidão pode gerar o suicídio. É por isso que tem que dar resultado. É por isso que a pessoa tem que sentir, porque quando você tem resultado para você mesmo, você sente paz, alegria. E essa alegria faz o que da pessoa? Uma pessoa melhor. E aí parece que tudo flui com uma Tudo naturalidade, as coisas vêm até você, exatamente, do além, né? Mas porque você está se sentindo já satisfeito. E a satisfação não permite ser invejoso, ingrato, é uma pessoa mais alegre. Então, sim, serve para todos aqui essa mesa, porque buscar conhecimento vai gerar resultado e satisfação. Quem não serve para ser líder de forma alguma? Quem não serve, todos servem. Todos servem. Sim, todos. Deus criou o ser humano, além do ser humano ser autodidata, né, tem um manual chamado Bíblia que mostra que o ser humano ele pode ser alguém. Como desvincular a liderança da arrogância? Uma palavra poderosa. Uma palavra... Tem muito. Dê poder para uma pessoa não. E você conhecerá quem Exatamente. ela realmente é. Mas, na verdade, ela talvez sempre tenha sido. Sim. Existe uma palavra que Jesus usou muito, que muitos interpretam de uma forma errônea, que é a humildade. Humildade é poder. Humildade é você servir. É o maior poder que existe. Quando o ser humano ele se torna humilde. Mas, Fabiano, como que eu me torno humilde? Debaixo de um texto. Esse texto está lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz assim: vença o mal fazendo o bem.
Posso te contar só uma história rapidinha para você entender melhor? Mandaram dar tchau já. Sério? Vai, produção, vai. Então, rapidamente, um acionista, ele ia colocar uma carta na manga para tirar um outro acionista da empresa. Conversei com ele, falei, ó, seja humilde, guarda na carta na manga e vença o mal fazendo o bem. Foi para essa reunião, chegou na reunião, podia jogar na mesa para destruir a pessoa, não fez, ele aguentou calado e ali 95 acionistas aprovaram para ele permanecer na empresa. Ele foi humilde, aguentou e Deus honrou ele. Na humildade, Deus te honra. Deus te honra. Então, a frase para finalizar é: você todos os dias tem a chance de fazer o mal quando alguém vem contra você. Você pode ser vingativo, mas vença o mal fazendo o bem. Fazendo o bem, você vai ter sucesso e fazendo o bem, você mostra que é humilde. E esse é um princípio da liderança. Vou continuar, tá? Top. Nas tuas ideias aqui, Tamo através junto. do livro. Obrigada. Agradeço. Gratidão. Bom fim de semana.